dia, gente. Graça e paz. Esse é o Café com o Pastor, um programa voltado para o povo cristão, para nos libertar das amarras da religiosidade e do tradicionalismo cristão que vem sido imposto ao longo desse tempo, né? Comigo tem um pastor Carlos Guimarães, pegar aqui a ficha técnica dele para falar um pouco, né? O pastor Carlos Guimarães, ele já é pastor há 23 anos, pastor presidente, fundador da Igreja Batista Nacional Tempo da Restauração, teólogo, professor de teologia, psicanalista clínico profissional, professor de psicanálise, hipnoterapeuta, trabalha também com outras técnicas como TCC, PNL, terapia noutética, além de outras. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Um bom dia para você, um bom dia para todos. Bem-vindo, né? Sejam servidos aqui no nosso café, o Café com o Pastor, sempre com a intenção, né, de esclarecer a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho. Amém, pastor. Pastor, hoje o tema de hoje, né, a gente vem conversando sobre contradições bíblicas, né? Eu gostaria de saber sobre sua opinião sobre a contradição bíblica. Esse é um assunto muito atual, sobretudo no meio dos teólogos, né, das pessoas que se interessam mesmo pelo estudo da palavra de Deus. Porque se encontra, né, algumas aparentes contradições na palavra, e muitas pessoas elas tentam nos pegar. Aqueles que são bíblicos, né, os teólogos, vocês ficam tentando falar sobre a palavra de Deus, mas ela tem muitos erros, ela tem muitas contradições, então isso passou a ser muito estudado por causa disso. Agora tem algo que eu preciso falar para você, que é o seguinte: até mais ou menos 150, 200 anos atrás, não havia esse questionamento, não existia essa questão sobre a infalibilidade da Bíblia, sobre a inerrância das Escrituras. O que eu estou tentando dizer é que durante 1800 anos de cristianismo, um pouco mais de 1800 anos, ninguém questionava se realmente as Escrituras elas tinham ou não erros. Isso não era um questionamento. Ou seja, era unanimidade no meio do povo que cria na Bíblia que era infalível. A infalível, inspirada palavra de Deus, sabe? Então não existia isso. Aí surgiu um movimento destinado exatamente a isso, a estudar essas discrepâncias da palavra, né, chamado teologia liberal, os teólogos liberais. E eles sempre colocaram em pauta, esse é o carro-chefe dos teólogos liberais, as discrepâncias, as contradições, os erros das Escrituras. Eles começaram a trazer isso aí, né? E aí surgiram com vários, e alguns sempre, né, alguns com interesses escusos, de desmoralizar mesmo o Evangelho, desmoralizar a palavra de Deus, mas a grande maioria dos teólogos liberais era trazer um esclarecimento, porque essas dúvidas, essas discrepâncias, podia fazer cair a fé das pessoas, podia fazer com que as pessoas perdessem a fé nas Escrituras. Então esse era o motivo principal. Então, recapitulando aqui, até 150, 200 anos atrás, não havia esse questionamento. Era infalível, inerrante e inspirada Escritura. Okay? Entendi. Então, pelo que você está falando, a gente entende que ele foi, na verdade, para tornar a base sólida da fé deles. Também. Exatamente. Além de tornar sólido, ajudar aqueles que ensinam as Escrituras a responder quando fossem questionados a respeito dessas possíveis contradições, dessas possíveis discrepâncias. Então, se alguém te questiona, o que você fala? Então, eles queriam dar ferramentas, queriam dar argumentos para que os teólogos, para que os apologetas respondessem a respeito disso. Entendi. Nesses 23 anos, né, de pastor, eu sei que você estuda bastante, já te conheço, né, bastante tempo já. Nesses 23 anos, você acha que a Bíblia tem alguma contradição? Você chegou a encontrar alguma a qual o senhor não foi esclarecido? Muito boa pergunta. Excelente a pergunta. Nós temos que levar 2 ou 3 coisas em consideração aqui. 2 ou 3 coisas. A primeira delas a palavra de Deus é infalível e inerrante. Então, sobretudo os reformados, né? Sim. Os reformadores creem nisso.
Isso faz parte da confissão de fé da grande maioria das igrejas, tanto católicas como evangélicas. O povo cristão em comum, independente de qual religião. Então o cristão ele crê nisso. A Escritura, ela não tem erro. A Escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela não tem erros. Ponto. Esse é o ponto. Eu creio assim, e os teólogos, os reformados, creem assim também. Primeiro, eu falei que seriam uns 2, 3, 4 pontos aí a discutirmos. No entanto, nós temos algumas coisas, Arthur, aqui. Primeira coisa que você tem que levar em conta é que as escrituras que nós temos hoje, até quando ficou pronto o cânon da Bíblia, ele ficou pronto entre o ano 100 e o ano 200, o segundo século ali, tem gente que fala o ano 170, até o ano 200 ficou pronto o cânon, com esses 66 livros que temos, os 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, ficou pronto. As Bíblias católicas vão ter 7 livros a mais, chamados às vezes de apócrifos ou deuterocanônicos, né? Então esse cânon ficou pronto, entre o ano 170 e o ano 200. Ele ficou pronto ali. No entanto, já nessa época, não existiam mais os manuscritos originais. Começa por aí. Então, o que os teólogos que formaram o cânon utilizaram já eram cópias. Pronto. Então, de um copista para o outro, né, de uma tradução de uma língua para outra, né, isso aí pode ter trazido aquilo que aparentemente é uma contradição. É onde que eu falo, né, que para que você possa interpretar bem as escrituras, nós temos algumas regras de hermenêutica, e você conhecer a língua original é muito importante. Isso muda muito. Eu vou dar um exemplo para você. E Jesus diz assim, em João 8,32, inclusive é o lema aqui do nosso Café com Pastor, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas no original grego está escrito, e conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Muda tudo. Entende? Quando você conhecer a realidade, essa realidade vai te libertar. Por que que isso acontece? Eu não sei se você sabe, mas o grego, ele só tem 319 palavras. Sim. Sobretudo o grego que foi escrito o Novo Testamento. Só 319. Ao passo que, por exemplo, o português, nós temos mais de 10.000 palavras, afora os seus variantes. Então nós temos mais de 10.000 palavras e cada uma delas tem as suas variantes, né? Então uma palavra só no grego, ela pode ter diversos significados. E João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia há 300 anos atrás. E ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, ao usar uma palavra, né, que tinha ali a palavra original no grego, ele usou alguma palavra. E no usar uma palavra, pode mudar um pouco o sentido. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Outro exemplo aqui. Nós falamos muito, eu sou o servo de Deus, a serva de Deus, aquele servo, isso, aquela serva, aquilo outro. Mas tanto do hebraico como no grego, o original é escravo. Não mudou tudo? Então você gostaria de receber essa alcunha, né? O Arthur é um servo de Deus, né? Isso chega a dar um status pra gente, né? Poxa, eu fui chamado de servo de Deus. Isso é um privilégio para mim. Agora olha a conotação se eu falasse assim, Arthur, você é o escravo de Deus. Já não dá uma conotação pejorativa? Entende o que eu estou dizendo para você? Então o que que eles fizeram? Eles usaram primeiro o recurso que tinha na época e o entendimento que eles tinham. E muitas vezes essa tradução pode mudar um pouco o sentido da coisa. É interessante você falando isso, que se a gente fosse talvez traduzir isso hoje para hoje também, mudaria totalmente da forma como o João Ferreira também veio traduzindo. Nós, não seria muitas palavras muito distante. Não usaríamos as palavras que ele usou. Com certeza. Entende? Então, vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia é inerrante, infalível, inspirada por Deus. Ponto. Segundo, o que as pessoas utilizaram para fazer a Bíblia chegar até nós, como chegou hoje, não foram os manuscritos originais, são cópias. E de um copista para o outro pode acontecer isso, que aconteceu com João Ferreira de Almeida. O trocar escravo para servo, então podem ter trocado várias outras palavras, entende? E isso, para quem tem fé, Arthur, isso não muda o poder da Escritura. Isso não tira a autoridade dela, de jeito nenhum. Você tem que ser esclarecido. Por isso que estamos aqui. Você falaria assim para as pessoas hoje, porque talvez aquela pessoa falasse, então a Bíblia
Eu já ouvi isso, né? Então a Bíblia é mentirosa, ou a Bíblia ela foi escrita por homens, ou ela foi mudada ao longo do tempo. Qual o recado que você deixaria para essas pessoas que estão na fé com a gente, para não abalar a fé delas? É tão importante que isso aconteça. Por exemplo, se você me perguntar, né, qual a versão que mais se aproxima dos originais, é a versão revista e atualizada. ARA, Almeida, revista e atualizada. Tanto do hebraico e aramaico, né, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com algumas passagens em aramaico, como do grego. Vão ser poucas palavras, né, que vão trazer dificuldade para a gente, da revista e atualizada. As outras versões não, elas conseguem trazer mais dificuldades para a gente. E as sociedades bíblicas do mundo inteiro, por exemplo, nós temos a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, de 5 em 5 anos eles fazem uma revisão na revista atualizada. Torna ela ainda mais atualizada. É por isso que eu sempre tenho, né, a versão revista e atualizada. Para você ter ideia, se você for na internet, você vai baixar, por exemplo, aplicativos de Bíblia, eles disponibilizam todas as Bíblias. Dificilmente vão disponibilizar a Almeida Revista Atualizada. Dificilmente. Porque essa normalmente tem que ser comprada. Aplicativos de celular não, mas outros aplicativos. Você que acompanha, por exemplo, quando eu estou pregando nos cultos, e aí a gente coloca as Bíblias no telão. Né, para as pessoas verem. Eu falo sempre assim, eu não gosto muito dessa versão aqui, mas por que eu falo isso? Porque eles não disponibilizam. Né? Então, às vezes ela tem que ser comprada e é difícil adquirir. Né? Tem que ter uma autorização da SBB para você conseguir. E sabe, então ela é a que mais aproxima. E de 5 em 5 anos eles fazem uma revisão nela. De 5 em 5 anos estão achando coisas que podem trazer essas discrepâncias, que podem trazer essas dúvidas. O que eles fazem? Eles consertam aquele erro que foi cometido lá atrás, não intencional, mas era o recurso que as pessoas tinham. Então, para corrigir esses erros, né, de 5 em 5 anos, a Sociedade Bíblica do Brasil e as sociedades bíblicas do mundo inteiro fazem essa correção na revista atualizada. Então, existe sim, existem essas correções, existem essas atualizações, até mesmo para isso, ok? Para tirar essas dúvidas das pessoas. Aí você me perguntou o que você acha. Importante. Né? Então, se eu estou enganado com algo há muito tempo e depois eu aprendo que aquilo é de uma outra maneira, eu acho importante. Um terceiro exemplo que eu vou te dar aqui, que vai mudar toda a concepção da grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas. Por exemplo, texto talvez mais conhecido no mundo inteiro da Bíblia. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você parar para pensar, tanto para você como para mim, para todos nós, nos faltam tantas coisas, né? Falta muita coisa para mim, falta muita coisa para você. E tem tantas coisas que gostaríamos de ter e não temos, né? Então como que você explica? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, se eu preciso de um monte de coisa que eu não tenho e me falta um monte de coisa. E alguns tentam, né? Reforçando o texto do Salmo 23, verso 1, porque quando diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, também não vai me faltar luta, também não vai me faltar dificuldades. E essa não é a melhor maneira de interpretar o texto. Se você for para o original, voltando a dizer, João Ferreira de Almeida traduziu para o português, ele não tinha essa intenção. Né? A intenção dele era acertar, tenho certeza. Mas no original está escrito assim, o Senhor é meu pastor, isto me basta. Mudou completamente. Eu só preciso que o Senhor seja meu pastor. Mais nada. Maravilhoso. Mudou tudo. Não mudou? Mudou tudo. Que história é essa? Às vezes me falta alimento, me falta uma veste. Hoje a gente precisa de um celular. Meu celular foi roubado, eu não tenho condição de comprar outro. Então me falta um celular. Como é que nada me faltará? Né? O Senhor é meu pastor. Me falta vacina para o Covid-19. Ou não falta? Verdade. Não é isso? Então como que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sendo que está faltando um monte de coisa. Olha como que dentro do texto original muda toda a concepção. O Senhor é meu pastor, isso me basta. Mudou tudo, entendeu, Arthur? Fica lindo, né? Falei com você duas coisas. Terceira, nós vamos encontrar muito a visão do escritor na época, que eles eram muito limitados.
Tá? Sim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. A ciência questiona muito a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz assim, o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Ou vice-versa, eu nunca sei, eu sempre confundo se diz que ele nasce no Ocidente e se põe no Oriente. Eu sei que ele nasce num lugar e se põe no outro. Aí você fala assim, como é que é inspirada por Deus? Hoje a gente sabe que não é o sol que se move, quem move é a terra. Se isso fosse inspirado por Deus, ele não cometeria esse erro, essa gafe. Tá entendendo o que eu estou te falando? Mas uma coisa que Deus respeitou era o conhecimento das pessoas à época. Era isso. As pessoas pensavam que quem se movia era o sol. Entende? Se Deus quisesse, ele poderia mudar isso no conceito, no pensamento, na cognição das pessoas. Mas para quê? Era a linguagem da época, era o que o pessoal precisa entender. O sol nasce aqui e se põe ali. Né? Aí, tá vendo? Então não tem Deus, não é inspirado por Deus. E assim como a questão do sol, os cientistas pegam muitas coisas. Você quer ver uma coisa que foi esclarecida agora? Tem poucas décadas, pouquíssimas décadas, discrepância que estamos falando. Sim. Contradições da Bíblia. Tá. Um evangelista vai dizer assim, a respeito da cura do cego de Jericó. Jesus estava saindo de Jericó. O outro vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó. Quem é que está com a razão? Um evangelista vai dizer que era um cego em Jericó. Outro vai dizer que eram 2 cegos em Jericó. E agora? Como é que você sai dessa? Entendeu? E Jesus estava saindo ou estava entrando? Era um cego ou eram 2 cegos? Tá? Vamos entender aqui. Olha como é que é claro isso aqui. Primeiro é a questão da versão de cada um. Né? Os evangelhos é isso, é o mesmo evangelho na versão de cada um. Eu sempre gosto de pegar esse exemplo aqui. Se eu estiver numa esquina de uma grande avenida, e aí eu me encontro com um adolescente, né? Eu me encontro com um adolescente, assim, não propositalmente, eu saí, ele saiu, a gente se encontrou e tal. E aí, como é que vai? Tudo bem? E aí, pastor, tal. E a gente parado naquela esquina, conversando. De repente vem um carro em alta velocidade, não consegue fazer a curva, e esse carro capota na frente minha e do adolescente. Se eu chego em casa, eu vou contar a minha versão para minha esposa. Não, meu bem, quase morri de susto. Estava conversando com o fulano e tal, e de repente aconteceu um acidente horroroso na minha frente, e o carro capotou, foi um barulhão, o carro amassou todo, a gente correu para olhar, graças a Deus não aconteceu nada com o cara e tal. É a minha versão. E o adolescente vai contar pros colegas dele. Nó, velho, que doideira, cara! Eu tava lá conversando com o coroa, o cara veio a milhão lá de cima quando eu... Vá, pô! Não é assim? É a versão dele. Verdade. Entendeu? Eu não menti, ele não mentiu, ele contou a versão dele, eu contei a minha. É o jeito que eu vi e o jeito que ele viu. Ponto. Segunda coisa, você sabia que deve ter 3, 4 décadas, no máximo 5, que os arqueólogos descobriram que Jericó realmente existiu? Você sabia que até algumas décadas atrás, para a ciência, a cidade tão citada na Bíblia de Jericó, ela nunca existiu. Para eles, não, os arqueólogos, os sítios arqueológicos, nas escavações deles, eles descobriram a cidade de Jericó. Então já caiu por terra uma discrepância que os teólogos liberais falaram, vem cá, mas não existia Jericó, como é que está citando? Cita tanto no Antigo como no Novo Testamento. As muralhas de Jericó que caíram. Então não existia. Até algumas décadas atrás não existia. Entende? Então era um ponto que eles pegavam. Se nunca existiu, se não tem vestígio, não tem resto dessa cidade, como que a Bíblia cita essa cidade? Uma cidade com uma muralha dessa que foi citado lá, né, no livro de Josué, essa cidade nunca existiu. Agora, algumas décadas atrás, a arqueologia descobriu Jericó. A arqueologia descobriu Jericó, ponto. Agora que vem, Jesus entrou ou saiu? Não só descobriu Jericó, mas como existiam 2 Jericós. O portão de entrada de uma era o portão da saída da outra. Dependendo da visão do evangelista, Jesus estava saindo. Dependendo da visão do outro, ele estava entrando. Simples assim. Então aquilo que aparece contradição sempre tem uma explicação. Sempre vai ter uma explicação. Busca nos manuscritos originais, você busca dentro de contextos, né, que essa é a 4ª coisa que eu quero falar, que eu falei que eram umas 3 ou 4 coisas. Porque às vezes as pessoas pegam um texto fora de contexto, sabe? E o que eu explico? O que é um contexto? Você pega um texto, como por exemplo eu citei, o Salmo 23, verso 1.
Você não pode analisar a Bíblia só com o texto. O que é um contexto? Uma palavra antes, uma palavra depois. Uma frase antes, uma frase depois. Um versículo antes, um versículo depois. O capítulo todo antes, o capítulo todo depois. Né? O livro todo antes, o livro todo depois. A Bíblia toda antes, a Bíblia toda depois. Sem crítica, vou te dar um exemplo. Por que a maioria das religiões, e sobretudo dos cristãos, acreditam que alma e espírito é imortal, e os testemunhas de Jeová dizem que a alma morre? Eles vão basear em dois textos. Primeiro, Gênesis 2:7. Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Então esse é um argumento. Se ele passou a ser alma vivente, que é porque uma alma morre. Segundo vai estar em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Então usam esses dois textos. Mas o que o resto da Bíblia fala? Entendeu? A alma morre. Está entendendo? O que quis dizer Ezequiel 18? Que a alma que pecar, essa morrerá. Está falando de perecer e de morrer, de viver. Mas é perecer eternamente ou viver eternamente. Não é a morte de ser aniquilado e deixar de existir. E aí você tem uma infinidade de outros textos na Bíblia que comprovam que a alma não morre. Então, o contexto é muito importante. Estuda, você pegou um texto, existe uma aparente contradição. Vamos ver o que o resto da Bíblia fala a respeito daquilo. Então essas 4 considerações são muito importantes. Tá? Primeiro, acima de tudo, a Bíblia é infalível, inerrante, inspirada a palavra de Deus. O que chegou até nós veio de cópias, e cópias pode trazer esses problemas. Ok? Terceiro lugar, a versão, a visão de uma pessoa que está escrevendo. E a limitação também que ele tinha na época. Por falar da época também, eles questionam algumas coisas, deviam questionar outra. Tem mais ou menos 300 anos que Galileu Galilei descobriu que a Terra era redonda. Ele provou. Existia uma possibilidade remota, mas ele provou que a Terra era redonda. Mas o profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.740 anos atrás, hoje 2.760, né? Anos atrás, ele fala assim: o Senhor se assenta na redondeza da terra. Como é que Isaías sabia disso 740 anos antes de Cristo? Que para todo mundo a terra era plana. Né? Como é que ele diz que a terra, Deus senta-se na redondeza da terra? Verdade. Essa parte eles não questionam. Entende? E um outro quinto, muitas vezes você vai estar lendo a Bíblia, você vai encontrar alguns textos entre aspas, sim, ou entre colchetes. Você está lendo. Aí você vai ver uma parte do texto, ela está entre colchetes ou entre aspas ali. Aspas duplas. Está ali. Né? O que significa isso? Nos manuscritos originais, que na verdade não são originais, nas cópias, não tinha aquele texto. Aquilo foi acrescentado pelo tradutor para facilitar o seu entendimento. Então toda vez que você estiver lendo um texto, viu ali entre aspas, né, entre parênteses, entre colchetes, né, cada Bíblia vai estar de um jeito. É muito utilizado parênteses e colchetes. Né, é porque no original não tinha aquilo. Quer ver uma coisa? Não estou aqui para tirar a fé de ninguém, como eu disse, né? E conhecereis a realidade vos libertará. Bom, o que está errado, Arthur? O que está errado? Porque em Marcos, capítulo 16, vai estar escrito, do verso 17 em diante, quem crê e for batizado será salvo. 16, né? Quem não crê será condenado. E o 17 diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se comerem e beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Por que a gente vê tanto crente hoje, homem de Deus, mulher de Deus, impõe as mãos sobre os enfermos e eles não são curados? O que está errado? A Escritura? A declaração de Jesus? A declaração do evangelista Marcos? O que está errado com as Escrituras? É todo crente que expulsa demônio? Você tem coragem de beber um veneno? Beber alguma coisa mortífera? Não. Uai, não está escrito que não fará dano algum? Em meu nome falarão em outras línguas, que do original é idiomas. Você nunca aprendeu um idioma, você vai para a Itália e fala em italiano. Que é isso que fala lá em Atos 2. Entende? Por que a gente não consegue? Vou só abrir uma janelinha aqui para te contar uma experiência que eu tive. Uma senhora, isso foi no ano de 2003,
na cidade de Contagem, eu pastoreava uma igreja, e num dado momento de tanta luta eu estava passando por uma crise existencial, sobretudo a respeito do meu ministério, se eu era realmente chamado por Deus ou se não era. Eu passei por uma crise existencial. Eu tinha ali uns 7, 8 anos, né? Isso foi em 2003, eu comecei a pastorear em 97, passei por uma crise existencial. Aí eu fui para um culto, e uma senhora analfabeta na igreja, semi-analfabeta, ela mal sabia escrever o nome dela. E mal falava o português, né? O dialeto mineiro, ela mal falava. E uma hora, essa mulher foi tomada numa espécie de êxtase espiritual, e ela saiu do banco, né? No momento do louvor, acabou o louvor, quando já iam passar a palavra para mim, eu peguei o microfone, ela saiu do banco chorando, num estado de êxtase espiritual, e andou, veio para o meu lado, pôs a mão no meu peito, começou a tremer com a mão e chorava, e dizia assim: I'm for you, I'm for you, I'm for you. Eu sou com você, eu sou por você, eu sou por você. Uma idosa, analfabeta. Que o meu questionamento é essa: Deus é comigo ou não é comigo? Deus me chamou ou não chamou? Então a gente arranha um pouco do inglês, né? O que essa senhora falou? Ninguém estava entendendo nada. Para o pessoal ali, a grande maioria, estava falando em línguas. Entendeu? I'm for you, I'm for you, I'm for you. Eu sou por você, eu sou com você. E você entendeu? Eu entendi. Eu estou com você. Entendeu? No meu nome falarão novas línguas. Deixa eu fechar a janelinha e voltar para cá. Você sabia que Marcos, capítulo 16, igual eu estou te falando, ele só vai até o versículo 9? Sabia disso? Que do verso 10 em diante não existe. Foi os copistas, aqueles que fizeram o cânon. É uma verdade. O crente pode impor a mão e curar, mas isso você sabia? Quer dizer que Marcos, capítulo 16, só vai até o verso 9? É, do verso 10 em diante, sobretudo, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curar. Não tem isso nos originais. Conhecereis a realidade vos libertará. Quantos crentes decepcionados com o evangelho, Arthur, porque puseram a mão sobre o enfermo e orou e esse enfermo não foi curado. Entendeu a minha intenção? Não é desmoralizar a escritura, como os teólogos liberais, entendeu? Eles trouxeram muito desserviço, trouxeram muito problema, porque o teólogo liberal, o carro-chefe era esse. Mas liberou muita coisa, trouxe muito pecado para a igreja. Sim. Porque o nome diz, é liberal, né? Trouxe muito pecado para a igreja. Mas a intenção primeira é essa, não é tirar a sua fé. Entendeu? Explicar. Ei, você que já orou para um enfermo e ele não foi curado, fica tranquilo. Isso não está no original. Entende? Deus vai curar se ele quiser curar. Se ele não quiser curar, pode 10 pastores dos melhores impor as mãos sobre aquele enfermo e orar, ele não vai ser curado. Entende? Vale ressaltar também, pastor, que não quer dizer que isso não aconteça. Não, né? ele faz. As pessoas vão colocar a mão, elas podem sim ser curadas. Né? Eu já passei por várias experiências na minha vida. Paralítico andou. A mulher estava tetraplégica há 3 anos, ou seja, do pescoço para baixo, ela não mexia nada. E ela andou com uma oração. Tinha uma mulher que estava com a cirurgia marcada para uma terça-feira para extrair um dos rins. Era uma senhora já de idade, eu não sei o que aconteceu na linguagem dela. Ela falou assim: olha, o médico disse que meu rim virou um líquido, virou uma gelatina. Tem Tem que tirar. de uma irmã nossa da igreja, né? É a mãe da irmã. É mãe de uma membro da igreja. O meu rim, o médico disse que meu rim virou uma espécie de gelatina, uma espécie de líquido. E tem que extrair, senão vai prejudicar o outro também. Eu orei por essa mulher. Quando ela estava lá na mesa de cirurgia, foram fazer o ultrassom, falou: o rim dela está perfeito, funcionando perfeitamente. E várias outras experiências que eu já tive. Eu gostaria até assim de eu pôr a minha opinião sobre isso, né? Porque a gente às vezes, mas se Marcos todo, eu não vou mais acreditar no Evangelho. Não, Jesus está falando em Mateus, por exemplo, que se a gente crer nele, obras maiores farão. Então ele fez, ele curou. Por quê? O que é que mudou? Só porque não foi inspirado por Deus, né? Tá entendendo? Até tem uma outra explicação para esse texto que você trouxe, mas não é o nosso tema de hoje. Mas é isso mesmo, o raciocínio está correto. Que a gente tem que continuar com a fé. Porque... A fé, isso aí não vai tirar a sua fé. Sobretudo, como você disse na abertura, né, o intuito do Café com o Pastor é trazer esclarecimento. Né? É tirar as pessoas das algemas, das amarras, dos grilhões. Quantas pessoas hoje aprisionadas numa religiosidade, baseada não numa mentira, mas num ensinamento equivocado. Verdade.
Entendeu? O primeiro programa que fizemos, o Café com o Pastor, quantas pessoas sofrendo dentro de um casamento e não se divorciavam porque aprenderam que crente não pode se divorciar. Quero aproveitar você que está assistindo esse programa, dá uma olhada no primeiro Café com o Pastor número 1, divórcio e novo casamento. O crente pode divorciar ou não? E se ele divorciar, ele pode se casar de novo? Sim ou não? Esse foi o tema do primeiro Café com o Pastor. Tá aí no nosso canal. Se possível, a gente vai deixar o link, né, desse vídeo aí pro pessoal, né? Então o Arthur nos ajuda aqui na edição. O link vai ficar aí para você. Então, quantas pessoas aprisionadas? Por causa de quê? Uma interpretação errada da Escritura. Sim. Né? A gente nem chegou nas perguntas, né? Vamos continuar. Achei que esse vídeo não ia ficar tão grande, mas é vasto realmente o conteúdo, né, pastor? Muito grande. E eu gostaria de deixar também para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, é que tudo na vida, tudo que a gente vem aprendendo até hoje, é que ainda continua em estudo, continua em pesquisa. Então, se não for respondida hoje, um momento vai ser respondido. Com certeza. Né? Pode ser que ainda não chegou esclarecimento, alguma coisa do tipo, e isso não pode abalar a nossa fé. Isso aí não pode ser motivo para a gente deixar que a nossa fé fraca seja abalada por causa de algo que ainda não foi respondido. E, sobretudo, Arthur, isso é importante você falando, o primeiro objetivo da maioria dos teólogos liberais é não deixar a pessoa ter uma fé, mas uma fé cega. Exato. Se tivermos que ter uma fé, que seja baseada em algo sólido, algo real, algo verdadeiro. Entende? Essa é a nossa intenção. E não desmoralizar ou tirar a fé de ninguém. Amém. Ok? Amém. Eu vou começar com algumas perguntas que eu transcrevi de uma mídia bem conhecida nossa e fiz uma compilação aqui. E o pastor vai responder para nós algumas. Se você também depois tiver, manda pra gente. Vamos fazer uma segunda parte desse programa e vamos ver se a gente encosta o pastor na parede. Eu aceito os dois desafios, né? Tanto que o Arthur trouxe para mim, né? A gente tem aqui na nossa instituição, Igreja Batista Nacional Templo da Restauração, nós temos aqui uma quarta-feira por mês e um domingo por mês a gente faz um culto de perguntas e respostas. Esse culto não tem pregação. Ele não tem a pregação. Esse culto, a gente faz o louvor normal, no horário da pregação, as pessoas por chat ou pelo WhatsApp, eles fazem perguntas e a gente vai respondendo, ok? Então eu aceito o desafio, manda pergunta, mande temas para nós, para o Café com o Pastor. E vamos lá, vamos ver o que o Arthur colocou ali, eu aceito o desafio. Pastor, primeira pergunta. Muitas pessoas aí não sabem o quão importante isso é, talvez, mas Jesus, ele era 50% homem e 50% Deus? Na verdade, o que se diz não é 50%, é 100%. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O que eu digo para você? Ele veio à Terra, isso é claro, como homem. Colossenses vai dizer que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Colossenses 2, verso 6, verso 8 em diante. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, né? Assumindo a forma de servo. E veio e se submeteu e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diante, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vários outros textos aí, né? Então ele veio como um homem, né? Romanos 5,12 vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem precisava entrar a redenção. Então ele veio como um homem. Ele foi gerado no ventre de Maria, como um ser humano qualquer. Então ele veio como um homem. A explicação mais fácil para isso aí é que Jesus tinha as duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. E raríssimas vezes ele usou a natureza divina. A maior parte do tempo que ele esteve aqui na Terra, ele atuou com a natureza humana dele, né? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, naquele momento a gente sabe que ele usou a natureza divina, né? Alguns dizem assim, ele estava num cemitério, aí ele falou assim: Lázaro, venha para fora.
Porque o poder estava tanto nele ali que você falou assim, você que morreu, vem para fora. Vinha todo mundo. O poder estava tão grande. E aí, no Evangelho de João, João vai destacar 7 vezes o número da totalidade. Ele usando a palavra eu sou. Eu sou é a transliteração ou a tradução de Yahweh ou Yahvé para o português. Quando Moisés fala com Deus, eu vou lá falar com o faraó, e se ele me perguntar qual Deus te mandou, você vai dizer, diga que eu sou te mandou. Eu sou, porque eu sou o que sou. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. É isso mesmo. Essa palavra, eu sou, né? Mostrando Deus, né? Meu irmão vai ressuscitar no último dia lá e tal. Ele falou assim, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Yahweh, Yahvé, Javé, como queira. Eu sou. Então, algumas vezes ele utilizou, né? Como é que você sabe meu nome? Natanael perguntou para ele, né? Quando mandou chamar, estava chamando os discípulos, ele chamou Natanael. Natanael, vem comigo. Mas como é que você sabe meu nome? Como é que eu sei o seu nome? Eu te vi você muito antes. Quando você estava lá sentado debaixo da árvore, eu já tinha te visto há muito tempo. Então, algumas vezes ele lançou mão dessa natureza divina. Com uma ressalva, gente, pelo amor de Deus. Quando ele foi para a cruz, momento nenhum ele usou a natureza divina. Ele foi como um homem. Como diria Ana Paula Valadão, morreu como um homem para nos salvar. Né? Então, naquele momento, como homem. Mas, em alguns momentos, ele usou a natureza divina. Sim. Pouquíssimas, tá? Pouquíssimas vezes. Ok. Seguindo aqui, pastor. No Antigo Testamento, por exemplo, fica bastante claro que um dos 10 mandamentos consiste em não roubar. Porém, no Evangelho de Lucas, Jesus aparentemente convoca seus seguidores a roubar um asno em nome de Deus. O cristão defende que Jesus instrui seus discípulos sabendo que os donos dos asnos deixaram o animal ser levado espontaneamente, tratando-se então de uma doação. Mas a mesma passagem no Evangelho de João é contada como se o asno tivesse sido achado por eles. Tá, aí vai entrar duas questões. Primeiro que eu te falei, a versão de um e a versão do outro. Aí já caiu naquilo que eu falei com você. E essa pergunta também é ótima, porque um erro que as pessoas cometem. Onde a Bíblia se cala, a gente deve se calar. As pessoas gostam de fazer conjecturas. Talvez é isso, talvez aquilo. A mulher samaritana chama seu marido. Aí ela falou, se eu não tenho marido, Jesus falou, se disseste bem, porque você já teve 5 e agora você vive com um que não é seu marido. E as pessoas vão falar, não, porque ela ficou viúva 5 vezes. Mas aonde está escrito isso? Entende? Então, aonde a Bíblia se cala, a gente deve se calar. Algumas culturas precisam ser entendidas. A cultura da época vai fazer a gente entender também. Haviam vários rabis, vários mestres. Rabi, mestre, rabone, rabino, mestres. Eram dezenas, centenas você encontrava com eles pelas ruas. Eu vou pegar esse jumento. O que é isso? Esse jumento é meu, por que você está pegando? O mestre mandou pegar. Opa, é um mestre, é um rabino? Eu sei que ele não vai roubar. Entendeu? Daqui a pouco o jumentinho volta. Não foi um rabino que mandou pegar aqui. Opa, e se cria. Primeiro, tá? Segundo lugar, ele é dono de todas as coisas. Salmo 24:1 diz assim, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, talvez naquele momento ele agiu como Deus. O Senhor mandou pegar, que a palavra Senhor é curios. Era utilizado somente para Deus. Eu só chamava de Senhor. Quem era o meu dono, eu sou um escravo, ele era o meu dono, ou para Deus. Você vai pegar o jumento, né? E se alguém perguntar, fala assim, o Senhor precisa dele. Usou a autoridade dele, de Deus, ok? Mas esse é um dos casos que a gente deve calar, porque isso são só possibilidades, isso são só teorias. Não tem nada de concreto que pode afirmar. Por que Jesus mandou pegar? Teria Jesus roubado o jumentinho de um camponês qualquer? Isso eu não acredito. Isso aí definitivamente não. Mas o porquê, onde a Bíblia se cala, a gente deve se calar. Agora existem essas duas teorias aí. E até mesmo porque não responde a Bíblia depois o que foi feito com as, né? Exatamente. Pode ter sido devolvido. Com certeza. A gente não sabe. Exatamente. No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 25 e 26 de Gênesis, o texto afirma que Deus criou as bestas da terra e em seguida um homem, a sua imagem e semelhança. Entretanto, nos versículos do capítulo 2, o versículo 18 e 19 do mesmo livro, a Bíblia afirma que primeiro foi criado o homem e depois os animais, para que ele não se sentisse sozinho. Ok.
Aí, ótimo, como dentro do nosso tema, né, as aparentes contradições. Eu não sei se você sabe os 5 primeiros livros que estão na nossa Bíblia nessa ordem. Por que eu digo isso? Que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não sei se você sabe, foi o livro de Jó. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? O livro de Jó. Você vê que ele está lá no meio da Bíblia, né? Ele vem antes dos Salmos, mas ele foi o primeiro a ser escrito. E quem escreveu o livro de Jó? Foi Moisés. Uma outra curiosidade, se você não sabia, o tão famoso Salmo 91 também foi escrito por Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90 e o 91 é continuação. Então Moisés escreveu o Salmo 90 e o Salmo 91. Escreveu o livro de Jó e os 5 primeiros livros. Mas quando eu falo esses 5 que estão na ordem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros cobrem 2.500 anos de história. Da saída de Adão e Eva do Jardim do Éden até 2.500 anos. Ou seja, 1.500 anos antes de Cristo. Até 1.500. Da saída de Adão e Eva do Jardim do Éden até 1.500 anos antes de Cristo. 2.500 anos de história. Só o livro de Gênesis, que tem 50 capítulos, ele vai falar de 2.050 anos. Os outros 450 anos distribuídos nesses outros 4 livros. Entendeu? Então só o livro de Gênesis. E Moisés, quando escreveu, ele não teve a intenção de fazer um documentário, uma reportagem, um artigo informativo, de fazer um compêndio teológico, né, de fazer uma enciclopédia. Eram coisas que iam passando de pais para filhos e ele resolveu colocar num papel. Então ele colocou alguns detalhes ali. Agora, quanto tempo que ele demorou para escrever o capítulo 2 depois que ele escreveu o capítulo 1? No capítulo 1 ele está falando. Deus criou e está explicando como que foi. Já no capítulo 2 ele traz alguns detalhes de como que foi feito. Entende? Entendi. Pode ser que eu escrevi hoje o capítulo 1. Daqui 2 meses, 3 meses eu fui escrever o capítulo 2. Então eu mencionei algo no capítulo 1. E no capítulo 2 eu vou explicar como que foi feito. Então é aquilo que eu te falei, outra regra de hermenêutica. Quem explica a Bíblia? A Bíblia. A Bíblia cai em contradição? Não. Então você vê uma aparente contradição entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Essa é a melhor explicação. Entende? E como assim vai acontecer? Às vezes você vê um texto e ele não fica muito claro. Quando você vai ver um outro texto mais à frente, livros mais na frente, aquele texto traz luz àquele outro. Então você tem que estudar a Escritura. Ele falou, né? Ele explicou. Deus criou, né? E tal. E no capítulo 2, como que foi? Primeiro ele criou o homem, depois ele criou os animais e tal. Inclusive foi o homem que deu o nome aos animais e tal. Entendeu? Num ele conta, no outro ele explica como que se deu a situação toda. Entendi. Ok? Em várias passagens do Evangelho, lê-se que Jesus foi enviado à Terra para se semear sua mensagem de paz. Mas em Mateus 10:34, Messias afirma: não penseis que eu vim trazer paz à Terra. Não vim para trazer paz, mas a espada. Porque vim para colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e nora contra sua sogra. Os cristãos rebatem a contradição, dizendo que essa passagem seria, na verdade, um alerta de que os seguidores de Cristo enfrentariam animosidade, né? Até mesmo entre os familiares. Então eles deveriam estar prontos para defender sua fé. Qual seria a visão? Você fez a pergunta e trouxe a resposta. É isso mesmo. É isso mesmo? Essa é a melhor resposta. Porque é o seguinte, aonde que Jesus chegou, onde que ele estava? No meio do judaísmo, com suas tradições, a sua lei, os seus costumes, estava ali dentro. Aí vem Jesus contradizendo muita coisa da lei. Ele cumpriu, ele veio para cumprir a lei, mas muita coisa ele não concordava, ele veio contradizer aquela lei ali. Então ele fala assim, não pensa vocês, se vocês quiserem me seguir, a partir de hoje é guerra. A partir de hoje. Não que o pai seria inimigo do filho, a filha da mãe, a nora da sogra, mas em termos de crença, em termos de Deus, em termos de religião, aí não tem como, entendeu? Então, porque comem os seus discípulos e bebem sem lavar as mãos, como diz a tradição dos anciãos. E agora eu sou de Cristo, eu não tenho que lavar a mão como lavavam, como diz a tradição dos anciãos, entende? Então vai trazer uma desavença entre o pai e o filho. É nesse sentido, né? Então, eu vim trazer para vocês não uma religião, mas um novo reino, um reino onde existe um relacionamento interpessoal entre o homem e Deus. E neste reino é tudo muito diferente do que se ensina, do que se prega, do que se mostra. Agora vocês vão enfrentar oposições.
Se quiser me seguir, é sabendo disso. Nesse quesito, alguns às vezes até eram expulsos de casa mesmo. O marido até divorciava ou repudiava a mulher por causa disso. Né? A mulher abandonava o marido. Né? Por exemplo, a mulher de Jó abandona o seu Deus e morre. Quer dizer, uma discrepância entre os familiares, nesse sentido. Aí ele continua. Agora é o seguinte, isso vai acontecer. Eu estou trazendo para vocês o Evangelho, o novo reino. Agora, quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o irmão ou a irmã mais do que a mim não é... Você fez a pergunta e trouxe a resposta. É isso mesmo. É importante também, eu lembrei daquela pregação sua, quando Paulo está preso, e que ele fala que... Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E você explica que, inclusive, a família tinha que seguir a religião do homem da casa. Né? Do homem, do então, patriarca. A gente cai nessa parte aí. Exatamente. Entende? Então é nesse sentido que ele quis dizer. A sua pergunta veio, a pergunta e a resposta. Eu respondi, que bom. Vamos para a próxima, pastor. No livro de Deuteronômio esclarece que nem pais nem filhos pagarão pelos pecados da família. Mas em Isaías 14, 21 diz que, ao contrário, os filhos irão direto para o matadouro para pagar pelos erros de seus pais. Olha aí, é o típico caso do texto sem contexto. O típico caso. Primeiro eu vou desconstruir outra coisa aqui. De que fala? Qual que é a parte mais famosa de Isaías 14? A queda de Lúcifer. Né? Isaías 14, do verso 12 em diante, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, e exaltarei ali o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo, mas tu serás exterminado, lançado e tal. Esse texto de Isaías 14 e Ezequiel 28, eles são atribuídos a Satanás. Mas esses textos falam de reis que existiam na época. Os textos vão falar de Nabucodonosor e do rei de Tiro e Sidom. Entendeu? Vai falar desses dois reis. E o que aconteceu com eles na sua soberba é a mesma coisa que havia acontecido com Satanás no céu. Entende? Então quando o Isaías 14 está falando do rei de Tiro e Sidom. Né? Está falando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Se você seguir o contexto, Deus está dando uma sentença para a Babilônia. Quer dizer, foi mais ou menos uns 150 anos, um pouco mais, antes de acontecer o cativeiro. Quer dizer, ninguém sabia que 150 anos depois o povo ia ser levado cativo para a Babilônia. Isaías está profetizando. Vai acontecer isso, 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 e a Babilônia vai agir assim, 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 assim. Mas depois eu vou castigar os babilônicos. Entendeu? Os seus filhos vão pagar, porque aqueles que levaram... O cativeiro durou 70 anos. Aqueles que levaram o povo de Israel cativo, a maioria deles morreram nesses 70 anos. O castigo vai vir sobre quem? Sobre a próxima geração de babilônicos. Simples assim. Entendeu? Sobre os seus filhos. Não está falando de maldição hereditária, hora nenhuma. Na verdade, ali eu posso afirmar que é a justiça de Deus dando a sentença para o povo. Ele já havia avisado. Né? Eu vou dar minha sentença. A maioria de vocês vai estar morto. Então a sentença vai ser cumprida em cima dos seus descendentes, da próxima geração. Entende? Tiro, o rei de Tiro e Sidom, o rei da Babilônia, que diz respeito a Ezequiel 28 e Isaías 14. Tá? É uma metáfora a Satanás? É porque todo mundo fala, não, o texto está falando de Satanás. Não. Ele literalmente, essa é a verdadeira exegese, está falando dos reis de Tiro, Sidom e da Babilônia. Esses dois textos. Tá? Está falando desses reis. E o acontecimento com eles da arrogância, da soberba, foi o mesmo que aconteceu. Assim como Lúcifer caiu, eles caíram também. Então se faz uma metáfora. Mas esse texto não está falando literalmente de Lúcifer. E o castigo seria sobre os babilônicos, ali, sobretudo o texto que você falou, Isaías 14. É o castigo de Deus, ou a punição, ou a justiça de Deus sobre os babilônicos. Ok? Como a maioria deles já estavam mortos, a justiça recairia sobre os filhos deles. Ok? Entendi. Simples assim. Importante saber, né, pastor? Porque falta até talvez a gente interpretar mais ali. É o que eu falei. Você viu mesmo, agora, né? Você consegue ver aquelas 4 pontos que eu destaquei no início do programa? Sim, verdade. Você consegue destacar? Vamos lá. Esse é o último. Há também um texto sagrado, uma grande discrepância entre a última palavra de Jesus, enquanto os salmos rezam que ele tenha dito: meu Deus, por que me abandonastes?
No Evangelho segundo a Lucas, lê-se que suas palavras finais foram: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E no Evangelho segundo a João, que foram, após beber um gole de vinagre, está consumado. Tá. E é simples também, nós já falamos sobre isso aí, né? Foi até bom eu ter falado isso no começo, não podia parecer que eu estou tentando dar uma desculpa. Um dos últimos livros a ser escrito foi o Evangelho de João. Me parece que ele foi escrito no final da década de 80. 80 do primeiro século, né? Tá. O século lá, o final do ano 84 em diante. Ele já estava muito velhinho, estava bem velhinho. E já tinha passado mais de 6 décadas da morte de Jesus. Ele trouxe o que estava na memória dele, a versão dele, de acordo com a memória, de alguns fatos que tinham acontecido há 60 e poucos anos atrás. Ele pode cometer algum deslize? Já estava velho, uma coisa que aconteceu mais de 60 anos atrás, a minha memória pode me trair? Pode. Por que não? Verdade. Entendeu? Pode me trair, por que não? E outra coisa é versão. O salmista, ele foi usado como um profeta, mas na hora de escrever, um escreveu uma versão, o outro escreveu outra. Um colocou um detalhe que achou importante, que o outro já não achou. E o outro colocou o detalhe que o de cá já não tinha achado importante. Simplesmente isso, é só questão de versão. É onde que eu falo, quem completa a Bíblia? A Bíblia. Entende? Quem completa a Bíblia é a Bíblia. Então os estudiosos vão dizer isso. Se você pegar os 4 evangelhos, Jesus disse 7 frases na cruz. Agora, uns vão falar de umas, os outros não vão falar. Né? Uns falam que uma foi antes da outra, mas é a versão de cada um. Né? Mateus, me parece, apesar de ser o primeiro livro do Novo Testamento, ele foi escrito no final dos anos 50, quase na década de 60 já. Final da década. Ou seja, também bastante lá, 30 anos depois da morte de Jesus. Como é que estava a memória dele? 30 anos depois. E outra coisa, será que Mateus estava preocupado em colocar detalhes? Ele falou assim, eu vou escrever detalhes, porque lá no ano 2020 o Arthur vai ficar com as dúvidas, eu vou escrever para não deixar o Arthur com dúvida. Essa não era a intenção, a preocupação deles, entenderam? Eu vou falar para vocês os fatos que aconteceram, os fatos que ocorreram. Eles não tinham essa preocupação na época. Entende? Interessante que hoje em dia, quando a gente fala que alguém está contando com muito detalhe, está mentindo, né? Exatamente. Se tivesse colocado talvez muito detalhe, estava mentindo. Pois é, exatamente isso aí. Né? Pastor, a gente chegou no fim do programa, eu gostaria de agradecer você pela essa oportunidade, agradecer a Deus também. E eu vou deixar um recado para o nosso internauta, porque hoje em dia a gente tem algumas pessoas chegando para o Evangelho, pegando esse Evangelho mais do triunfalismo, né? E alguns vão estudar e pegam muito material. Esse tipo de material eu peguei na internet, então é algo que com 5 minutos você pega, né, na internet, e você talvez se alimenta de uma coisa e esquece de se alimentar da Bíblia. Né? E a gente fica naquela dúvida e você acredita no quê? No que está na internet. Né? Então, estuda, procure seu pastor, continua aqui acessando o canal, vendo os novos programas que a gente vai colocar e mantenha a fé. Arthur, foi muito importante isso que você falou. É algo que eu tenho combatido há mais ou menos uns 12, 14 anos. Eu tenho dito que eu fui chamado para evangelizar crente, né? E aí, a intenção não é ofender, pô, eu já sou crente, o cara diz que vai me evangelizar. Esse é um dos problemas. Alguém escuta. Uma pessoa, às vezes despreparada, subiu num púlpito, ensinou ou pregou. Mas é uma pessoa que é formadora de opinião. Então ele formou aquela opinião na mente de alguém, né? E as pessoas vão reproduzindo aquilo, porque aprenderam. Eu ouvi com fulano, o pastor Beltrano é um homem de Deus. Eu não estou questionando se é homem de Deus ou se não é, né? Ele teve acesso a essa informação ou não, é isso que eu estou questionando. Só que as pessoas reproduzem aquilo que aprenderam. E as coisas vêm sendo ensinadas há décadas. Mas às vezes, muito bem intencionado, mas de maneira equivocada. É onde que as pessoas estão aprisionadas, em ensinamentos errados da Escritura. Por isso que Oséias 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, é isso aí, mais um abraço, cafezinho com o pastor. Eu já te convido para o próximo domingo, às 9 horas da manhã. E como dissemos, eu quero reforçar, se você tiver dúvidas, se tiver assuntos, mande para a gente, né? O Arthur vai deixar também no link aqui as maneiras
né, como que você pode mandar seus questionamentos, as suas dúvidas, e com certeza, na medida do possível, vamos tentar responder a todas elas. Um beijo, um forte abraço para você e para toda a sua família. Bem-vindo a mais um Café com o Pastor. Tomar um café aqui, né, pastor? Isso aí. Tchau, gente. Até mais.